E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que ali estava uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para os meus filhos, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temais, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me-no aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Até aí. Eu quero, junto com esse texto, ler Lucas 1,37. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Eu queria que toda a igreja falasse isso comigo. Vamos dizer juntos? Porque para Deus nada é impossível. Vamos falar juntos? Bem bonito agora. Porque para Deus nada é impossível. Queridos, uma das coisas que mais nós vemos nesses dias são pessoas que não estão satisfeitas com o que tem se vivido. Não no sentido de querer melhorar, mas no sentido de reclamação, de murmuração. Nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo Deus tem um propósito. Para que eu pudesse entender isso, levou um tempo. Todas as coisas que vêm a nós, Deus está trabalhando conosco. Por mais que sejam dias desafiadores, isso não deixa Deus menos soberano.
mas Ele tem um propósito em nos levar neste caminho. Ele tem um propósito em nos ensinar esta lição. Talvez algumas coisas acontecem de forma que nós não gostaríamos que acontecesse. Pensamos até que Deus está nos abandonando. Pensamos até que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas entenda, Deus está presente na sua vida em todo tempo. O Senhor está ao nosso lado em todo tempo. O Senhor está nos ajudando a atravessar cada desafio a todo tempo. Não desperdice seus dias pensando no que você não tem, mas celebre a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. É muito interessante, nós estamos chegando a um final de ano, a gente começar a colocar quantas vitórias nós tivemos, quantas lutas vieram e Deus nos deu vitória, quantos problemas existiram e Deus nos abençoou, quantos momentos que nós passamos que parecia que não tinha como abrir uma porta e Deus abriu a porta. Todas as nossas impossibilidades, elas se tornam possibilidades diante de Deus. Todas as nossas faltas se tornam alvos de milagres de Deus. Tudo aquilo que você está vivendo, passando, que você olha e diz, isso aqui não tem como resolver, é a oportunidade de Deus fazer um milagre. Nós cantamos aqui há pouco, tu és o único que tem poder, o único que pode abençoar, o único que pode perdoar pecados, o único que pode restaurar, o único que pode levantar o morto, o único que pode mudar todas as coisas. O que você quer fazer, o que você quer ser e o que você quer ter. Você aproxima de pessoas que têm essas qualidades, mas quando nós olhamos, nós precisamos nos aproximar de Deus, que é o Deus poderoso. É o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. É o Deus que muda histórias. É o Deus que muda destinos. É o Deus que muda a vida de pessoas condenadas. Deus muda a história dessas pessoas. E nós precisamos entender o propósito que Deus tem com cada um de nós. As minhas impossibilidades, elas se tornam possibilidades quando eu entendo que tudo que precisa para um homem vencer, eu tenho, que é o Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos ler novamente o versículo 10 e 12 de 1 Reis 17. O 10 e o 12, por favor. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. O 11. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. O 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos.
Meus irmãos, ao invés de nós orarmos, Deus me abençoa mais, Deus me dá mais e mais e mais, nós precisamos orar: Deus, abençoe tudo que o Senhor já me deu. Deus, abençoe tudo que eu tenho. Um pouco que eu tenho, eu vou colocar nas tuas mãos e o Senhor vai fazer transbordar. Meus irmãos, se nós olharmos a história dessa mulher, não é uma coisa simples. Ela só tinha aquilo ali. E aí o profeta disse: primeiro, antes do seu filho comer, antes de você comer, você vai trazer para mim. Irmãos, aquela mulher nunca tinha visto aquele homem. Aquela mulher não sabia quem era aquele homem. Mas ela viu naquele homem o poder e a unção do Senhor. O que é que você tem nas suas mãos? Aquela mulher foi para casa e fez exatamente como o profeta disse, e por causa da sua disposição de fazer como o profeta falou, a bênção do Senhor veio à sua casa. Ela comeu, o profeta comeu, o filho comeu, e a Bíblia diz que sobrou e eles viveram muito tempo se alimentando daquele milagre que Deus fez naquele dia. Tudo que Jesus precisa para te abençoar neste momento é o que você tem nas suas mãos, a disposição de servir o Senhor. Hoje pela manhã o pastor Paulo estava dizendo: você é servo do Deus vivo, você é um canal de bênção, você é um missionário na mão do Senhor. Deus quer te usar, Deus quer usar a tua casa, Deus quer usar os teus lábios, Deus quer usar os teus dons, Deus quer usar os teus talentos, Deus quer te usar. O problema é que nós não nos colocamos à disposição de Deus. Sempre tentamos dar uma desculpa, sempre tentamos colocar uma dificuldade. Eu fico pensando, quando Jesus estava no Sermão do Monte, falando para aquele povo, ele diz: dá de comer a esse povo, mas nós não temos comida para tantos. E um dos discípulos disse: mestre, despede esse povo, cada um vai para a casa deles e eles vão comer. E veio uma pergunta do Senhor, que é a mesma que ele faz hoje aqui: o que é que vocês têm? Ele disse: nós não temos nada. Olhem o que vocês têm. E eles saíram perguntando. Havia ali 5.000 homens, mais mulheres e mais crianças. E eles encontraram um menino com 5 pães e 2 peixes. Aquele menino podia chamar a sua irmã e sair para um canto e comer aquele lanche. Não era nada demais, porque era uma criança. Mas aquele menino, ele pegou o que ele tinha e colocou nas mãos do mestre. E a Bíblia diz que quando chegou a Jesus, aqueles pães e peixes, ele deu graças e disse aos discípulos: reparti ao povo. Meus irmãos, eu já tentei tantas vezes imaginar essa cena. Foi para a mão de Jesus 5 pães e 2 peixes. Ele ora e diz: dá para essa multidão toda. Você já parou para pensar sobre isso? Os discípulos não olharam para trás. Os discípulos não duvidaram. Os discípulos não questionaram como é que o Senhor vai fazer. Eles apenas saíram e começaram a distribuir. Por quê? Porque uma criança colocou o que tinha nas mãos do Senhor.
O que é que você tem que Deus quer usar? Qual é o dom que Deus te deu que Ele quer usar? Deus te levantou, Deus te ergueu, o Senhor te salvou, o Senhor te tirou do mundo, o Senhor te levantou e disse: eu te escolhi para você ser um atalaia nas minhas mãos. Aquela mulher serepta, ela colocou tudo que ela tinha diante de Deus para fazer um milagre e abençoar o profeta. Agora esse menino, ele só tinha isso. Ele poderia ter chorado, porque ele não ficou. Não, eu já ia falar que ele não ficou na janela, mas não posso falar isso não. Mas ele poderia ter chorado, porque ele não, alguém pediu o lanche dele. Mas aquele menino estava ali para aprender a palavra. Quem aprende a palavra não volta atrás. Deus tem o melhor para você. Deus tem um milagre para a tua vida. Sempre vemos algo nas nossas mãos que Deus quer usar, pois tudo que nós temos foi Ele quem nos deu, os talentos foi Ele quem nos deu, a sabedoria foi Ele quem nos deu, o azeite é Ele que vai derramar sobre a nossa vida. Se você tem um pouco de farinha, a parte de Deus é multiplicar. Coloque diante do Senhor que Ele vai multiplicar o azeite e a farinha na tua vida. Deus só está esperando homens e mulheres no altar, dizendo: o que eu tenho é teu. Eu te entrego os meus dons. Eu te entrego os meus talentos. Meu irmão, você não foi tirado do mundo para ficar aqui na igreja esquentando o banco. Não, Deus te trouxe com um propósito. Você está no corpo de Cristo com um propósito. E esse propósito é adorar. Esse propósito é glorificar. Esse propósito é ir ao mundo e alimentar essa multidão de pessoas que estão aí perdidas. Nós estamos chegando a um final de ano e as pessoas estão perdidas, andando de um lado para o outro, insatisfeitas com o que estão vivendo, insatisfeitas com o que viveu. E Deus está dizendo para nós: o que você tem nas suas mãos? Meu irmão, quando eu vim para essa cidade, eu perguntei a Deus qual era o propósito da igreja. E Deus disse que era curar as feridas daqueles que estão feridos. Quantas pessoas estão feridas? E Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Deus quer usar a nossa vida para ir a estas pessoas e curar essas pessoas em nome de Jesus. As minhas impossibilidades se tornam possíveis quando eu valorizo o processo e não olho apenas para o resultado. Coloca o 13, por favor, de 1 Reis 17, versículo 13. E Elias disse: não temas, vai e faze a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Se você olhar qual foi a primeira palavra que Elias disse para essa mulher: não temas. Meus irmãos, as pessoas estão com medo dos resultados. As pessoas estão com medo de encarar situações. E a palavra do profeta foi: não temas, não temas. Nós estamos com medo dos processos. Sabemos que Deus age em todas as coisas. E a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. O processo coopera para o nosso bem, porque o processo nos amadurece. O processo nos leva a entender que depender de Deus é a melhor coisa que existe.
Quando você depende de homens, você se decepciona. Mas quando nós dependemos de Deus, a vitória é certa. Muitas vezes queremos resultados em nossa vida, mas não estamos dispostos a passar pelo processo. Esses processos que nós estamos passando no dia a dia, quantas dificuldades nós estamos enfrentando, eu quero te dizer uma palavra para que você não esqueça: Deus tem um milagre para cada problema do teu viver. Deus tem um milagre para cada situação da tua vida. O nosso tempo presente está sendo marcado por desafios, com tantas pandemias, doenças. Como eu vou passar por esse momento? É que vai determinar o resultado que eu busco diante de Deus. Querido, o impossível vai acontecer na nossa vida quando nós dependermos integralmente do Senhor. O que você chama de atraso, Deus chama de processo. Deus está trabalhando com a nossa dependência, Deus está trabalhando com a nossa vida, Deus está trabalhando em cada setor do nosso temperamento, Deus está trabalhando com os nossos sonhos, Deus está trabalhando com as nossas ambições, Deus está trabalhando com os nossos projetos, Deus está trabalhando com as nossas metas, Deus está trabalhando em todas as coisas. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Firmar nas promessas do Senhor. Meu irmão, no versículo 14, 15 e 16, 14, 15 e 16 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, aqui tem uma promessa, a farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e sua casa muitos dias. Meu irmão, se você passar uma vez pela dependência de Deus, você vai querer passar sempre. Porque Deus nos surpreende, Deus nos supre, Deus cuida de nós. Eu estava estudando esse texto essa semana e eu fiquei pensando, aquela mulher olhando para o tanto de farinha que ela tinha e o pouco de azeite, dizendo, não vai dar para mim, para os meus filhos e para ele. Mas o profeta disse para ela uma palavra que age dentro de nós: não tenha medo. O medo tem nos impedido de sonhar os sonhos de Deus. O medo tem nos impedido de agir em nome de Deus. O medo tem nos impedido de caminhar conforme a palavra do Senhor para nós. Quantos irmãos aqui têm um chamado de Deus, têm uma promessa do Senhor: farei de ti um homem abençoado, farei de você uma mulher abençoada, mas nós temos medo de nos entregar e Deus pedir algo que nós não queremos entregar. Querido, um dos maiores pregadores da história, Spurgeon, ele disse: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem, a promessa de Deus não secará. Meus irmãos, todos nós estamos ouvindo palavras,
Todos nós estamos ouvindo palavras pessimistas de pessoas dizendo: não vai dar certo, não tem como, as coisas estão difíceis, o mercado está difícil, não tem como agir de outra maneira. Mas se você olhar a história dos homens de Deus, das mulheres de Deus, se você olhar a história de pessoas que estão aqui na igreja hoje à noite, que colocaram a sua vida diante do Senhor, as portas se abriram, porque há uma promessa de Deus sobre nós. Ele disse: não tenha medo, porque o suprimento virá do céu. O que nos impede de receber o melhor de Deus é o medo. Olha isso aqui. Mateus capítulo 14, versículo 25 a 29. Esse é um texto que os irmãos conhecem de cor. Nós já pregamos tanto aqui sobre ele, tantos outros pregadores também. Mas olha esse texto. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Meu irmão, se você analisar esse texto, eles pensaram que Jesus era um fantasma. Sabe por quê? Por causa do medo. O medo tem feito você ver coisas que não existem. O medo tem feito você ficar estático, paralisado. Os discípulos disseram: quem é um fantasma? Mas a primeira palavra que o Senhor disse foi: não temas, sou eu. E aí Pedro, que tanta gente critica, esse Pedro, ele disse: é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E ele disse: vem. Irmãos, o que Pedro tinha de exemplo sobre andar sobre as águas? Nada. Pedro não tinha visto ninguém andar sobre as águas. Mas ele tinha uma promessa: vem. Quando nós perdemos o medo e ouvimos o Senhor, nós começamos a experimentar o melhor de Deus. Pedro só andou sobre as águas porque ele ouviu que Deus estava dizendo: vem. Oh, meu irmão, hoje Deus está te chamando. Durante todos esses dias Deus tem falado ao meu coração: é hora de um avivamento, é hora de buscar o Senhor. Quando nós estamos vendo tantos problemas acontecendo com a nação, com o mundo, a perseguição ao povo de Deus, perseguição a tantas coisas. Terça-feira, um pastor foi orar por uma criança, apresentando a Deus a criança. E orou por ela, colocou a mão nela e disse: Senhor, que essa criança cresça, que essa criança estude, que essa criança adulta se case com um homem que o respeite. Foi processado e estão buscando para ser preso, porque ele não podia dizer com quem ela ia casar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor diz para nós: não temas, porque eu estou contigo. Meu irmão, a nossa boca não pode ser fechada, a nossa palavra não pode ser cerceada. Deus está querendo saber aonde estão os homens e mulheres que Ele pode repartir dons, ou os homens e mulheres que Ele pode repartir a glória, os homens e mulheres que Ele pode dizer: vai, eu serei contigo, levanta, vai à rua, tal, e entra naquela casa, porque eu vou te usar. Deus está levantando pessoas e dizendo: aonde estão os teus dons que eu te dei? Eu não te dei para você colocar numa prateleira e ficar olhando: eu tenho dom. Deus diz: abre a tua boca que eu vou te encher de poder.
A visão de Deus é dinâmica. A visão de Deus é abundante. A visão de Deus é para aqueles que creem. Deus está procurando pessoas que possam se levantar e crer que tudo que existe na Bíblia não é contos, não é história. Tudo que existe na Bíblia são fatos que aconteceram. É a história do que Deus preparou. Agora eu fico pensando, irmãos, está se falando tanto em escassez. Mas a Bíblia diz: fui moço, sou velho, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O versículo 17 e 18 do 1 Reis 17, vamos ver isso aqui. E depois dessas coisas sucedeu que, irmãos, quando você lê esses dois textos, você fica paralisado. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Não é fácil manter a visão quando estamos passando por problemas. Não é fácil manter o propósito de Deus enquanto nós estamos passando por problemas. Nós pensamos que Deus está nos punindo. Nós pensamos que Deus nos abandonou. Aquela mulher disse: você está vindo trazer a minha iniquidade, mostrar os meus pecados. Aquela mulher estava condenada à morte. Ela mesmo falou isso quando desfrutou do primeiro milagre. Porém, quando houve outro momento, aquela mulher tinha experimentado a multiplicação do seu alimento. Agora vem uma outra situação e ela fraqueja. Ela fica triste e ela quer desistir. Irmão, o momento mais duro da nossa vida é quando nós recebemos uma bênção muito grande, porque nós deixamos a proteção que nós temos cair. Nós abrimos a guarda e Satanás nos acusa. Aquela mulher tinha experimentado um suprimento de Deus extraordinário. Agora o filho dela adoece e ela acha que Deus está vindo para puni-la e matar o seu filho. Naquela hora, Elias começa a entender o propósito de Deus e Elias se levanta e começa a falar com Deus. E aquele menino é restaurado a sua vida. Aquele menino se levanta porque quem estava ali para restaurar não era o profeta, era o Deus do profeta. Não permita que o caos tire a tua capacidade de enxergar o que Deus já fez na tua vida. Quantos milagres Deus te deu, quantas palavras o Senhor te deu. Quantas coisas Deus já fez na tua vida, quantos momentos você estava encurralado e se lembrou de que olhando para o céu vinha um socorro para a sua vida. As nossas impossibilidades são possibilidades de Deus agir. O que nós precisamos é perder o medo. Se Deus mandou, eu vou. Se Deus falou, eu faço. Se Deus disse, eu não vou temer.
Meu irmão, quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus honra. Quando Deus chama, Deus prepara todas as coisas para mudar a história da sua vida. Hoje à noite, Deus te trouxe aqui para te lembrar uma coisa. Olha quantas bênçãos eu já te dei. Olha quantas coisas eu já mudei na tua vida. Agora o que você tem feito com o seu chamado? Agora o que você tem feito com o que eu coloquei nas tuas mãos? Elias, ao ser colocado diante daquela situação, ele se colocou diante de Deus e ele entregou a palavra que Deus entregou para ele. Quantas palavras de Deus nós estamos retendo? Quantas palavras de Deus nós estamos segurando? Quantas vezes Deus nos entrega palavras e nós ficamos segurando? Meus irmãos, eu tenho pedido a Deus que cada irmão desta igreja se levante como um missionário diante do Senhor, que a gente pare de olhar para o lado, pare de procurar defeito um no outro, porque todo mundo tem defeito, mas se nós nos colocarmos em unidade diante de Deus, nós seremos levantados como algo extraordinário nessa cidade, para mudar a história dessa cidade. O que Deus está procurando é gente que não tenha medo e que se coloque à disposição dele. Meu irmão, olha para a tua volta. Se você colocar no papel, você vai ver que esse ano você teve muito mais milagres do que qualquer outra coisa. Mas só vem a nossa lembrança as coisas ruins. Só vem a nossa lembrança as coisas que nos marcaram negativamente. O irmão Guilherme estava dizendo há pouco aqui, é hora de perdoar. É hora de liberar perdão. Quantas pessoas estão paralisadas na vida porque o seu coração está entristecido. Quantas pessoas estão paralisadas porque não conseguem perdoar ninguém. Meu irmão, se você quer ver milagre, você precisa se colocar à disposição de Deus. Aquele menino, ele não ficou com nenhum peixinho. Aquele menino não ficou com nenhum pão. Ele entregou tudo. Às vezes nós queremos entregar um pouco a Deus. E quando Deus nos diz, eu quero te usar completamente, a gente diz, não, só vou dar um pouco. Meu irmão, Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, eu quero te levantar como profeta. Eu quero te levantar como homem restaurado. O mundo destrói, Deus restaura. O mundo machuca, Deus cura. O mundo estraga, Deus conserta. O mundo diz que não tem possibilidade, Deus diz, eu sou o Deus do impossível. O mundo fecha a porta, Deus abre. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O que nós precisamos como igreja do Senhor é nos levantar e dizer, eu quero servir ao Senhor de forma integral. Meus irmãos, quantas pessoas estão aí fora gritando por uma palavra de consolo, gritando por uma palavra de restauração da vida, gritando por um abraço acolhedor. E nós estamos preocupados com os defeitos dos irmãos. Nós precisamos começar a entender o que a Bíblia diz. Eu olho para o céu, é de lá que vem o socorro. Eu olho para o céu, é de lá que vem o poder sobre mim. A Bíblia diz que de repente veio sobre a igreja a unção do Senhor e
todo o templo tremeu e todos começaram a falar em línguas, todos começaram a manifestar a glória de Deus. Nós estamos com irmãos que têm medo de abrir a boca para falar, glorificar o nome do Senhor, tem medo de deixar Deus usar, tem medo de ser batizado no Espírito Santo, tem medo de dar lugar a Deus, porque quem dá lugar, Deus enche. Hoje à noite, eu pedi a Deus que trouxesse um povo aqui, que quisesse servir a Ele sem limite. Deus, eu quero te servir sem limite. Eu não quero o pecado no meu corpo. Eu não quero as coisas do mundo no meu corpo. Eu quero servir a Deus com integridade. Aqueles que estão longe do Senhor, porque eu quero voltar para Deus. Um dia eu já fui crente, um dia eu já fui um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, agora eu estou distante. Você precisa voltar, porque quem já pisou no Santo dos Santos não serve em outro lugar. Quem já viveu a glória do Senhor não tem alegria em outro lugar. A nossa alegria no mundo é efêmera, é passageira. Mas a alegria verdadeira, só o Senhor tem para nós.